Deus que você não vai passar dificuldade, por isso essa tristeza aí no seu coração, porque na verdade, meus irmãos, a palavra de Deus vem dizendo que por falta de conhecimento é que o povo de Deus perece. E hoje eu queria explicar um pouco sobre o que significa deserto. Deserto, meu irmão, serve para nos aproximar de Deus, para nos fortalecer, para que a gente possa confiar em Deus, para que Deus conheça o nosso coração. Pois em Deuteronômio 8, capítulo de número 2, vem dizendo assim a palavra de Deus: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. A palavra de Deus em Deuteronômio 8:2 vem dizendo que Deus levou o povo ao deserto para que Deus pudesse saber o que tinha no coração do homem. O único, meu irmão, o único que tem poder de conhecer aquilo que está no coração do homem é Deus. E o deserto, meu irmão, muitas das vezes nós se encontramos no meio do deserto e pensamos assim: ah não, Deus vai esquecer de nós, eu acho que eu não vou conseguir. Mas, meu irmão, deixa eu te falar alguma coisa. Você mesmo que está olhando, você mesmo que abriu esse vídeo, é para você mesmo essa palavra. Muitas das vezes, quando nos encontramos no meio do deserto, em meio às dificuldades da vida, pensamos que Deus se esqueceu da gente, pensamos que nós somos as pessoas mais azaradas do mundo, pois estamos passando por tanta dificuldade. Vemos pessoas que nem servem a Deus ganhar, usufruir dos bens materiais, conseguir grandes coisas, grandes conquistas, por enquanto que a gente que serve a Deus vai passando por tanta prova e tanto deserto. Meu irmão, eu tenho uma coisa para te dizer: deserto não é para matar, deserto é para que Deus possa sim conhecer aquilo que está dentro do teu coração, para que você possa se aproximar de Deus, pois a palavra de Deus vem dizendo que a gente deve viver pela fé, não somente da fé, mas de fé em fé. O que significa isso, irmão? Meu irmão, de fé em fé é como se fosse Deus estivesse dizendo assim: você vive pela fé, mas não somente da fé, mas de fé em fé, pois a cada vez que nós passamos por alguma dificuldade, a nossa fé tem que aumentar, pois muitas das vezes aquilo que nós passamos hoje, nós não vamos enfrentar mais na frente, nós vamos enfrentar um obstáculo maior, assim como foi na vida de Davi. Davi cuidava das ovelhas do pai dele. Davi era um homem temente a Deus e era excluído pela família dele. Ele era aquele que era esquecido da família. E quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé para ungir um dos filhos dele, ele passou todos os filhos perante Samuel, só que parecia que como se eles tivessem esquecido que tinha Davi. Então Samuel pergunta: cadê? Acabou os seus filhos? Será que Deus se enganou? Meu irmão, Deus nunca se engana. E assim Jessé vai falar que Davi estava no pasto, pastoreando as ovelhas. E assim como aconteceu na vida de Davi, quando ele foi ungido, ele foi honrado por Deus, ele passou por dificuldades, passou por deserto. Depois que ele passou, que ele foi ungido por Deus, creio eu que depois que ele foi ungido, as coisas ficaram piores para ele. Assim como alguns pregadores dizem que depois que a gente conhece a Deus, parece que tudo ficou mais difícil, mas não é verdade, meu irmão. É porque a palavra de Deus vem dizendo que a gente conhecer a verdade vai nos libertar. E assim como libertar, porque muitas das vezes a gente estava cegos no mundo. E Deus vem tirar essas escamas, vem tirar essa vida dos nossos olhos. Na verdade, a nossa vida já estava toda destruída. E depois que nós conhecemos a Deus, nós reconhecemos que nossa vida estava totalmente destruída pelo inimigo. Então, meu irmão, quando Davi estava lá pastoreando as ovelhas, depois que ele foi ungido, creio eu que quando veio o urso, ele lutou com aquele urso. Aquele urso foi o deserto de Davi, foi a dificuldade que ele teve que passar. E ele foi lá, lutou com o urso e venceu aquele urso. E passou algum tempo depois, veio um leão, o qual tinha se apoderado de uma ovelha, assim como vem dizendo em Samuel, em 1 Samuel, e ele foi lá e assenhorou do leão e conseguiu matar o leão. Ele passou por dois problemas, duas situações difíceis de lidar, só que Deus era com ele, assim como é com você. Meu irmão, pensa para você ver, Deus te chamou, você foi um escolhido, você foi chamado por Deus, e Deus não vai te desamparar no meio desse deserto.
Então Davi, aconteceu que quando ele foi levar alimento para os irmãos deles que estavam lá na guerra, que o pai dele tinha pedido para ele levar, ele se depara com o gigante Golias amaldiçoando o povo de Israel e zombando do Deus de Israel. E ele, quando ele ouve aquilo, o Espírito de Deus incomoda ele fala assim: não vou aceitar isso não, eu vou diante desse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Esse foi um dos desertos maiores de Davi. Fala que na palavra de Deus vem dizendo que ele desceu para o vale e ele tinha 5 pedras no alforje dele, ao qual ele pegou uma dessas pedras e foi diante do inimigo, e o inimigo até zombou: eu não sou um cachorro para que você venha a mim com pedras. Mas Davi estava confiante em Deus, e era aquilo que Davi sabia usar. Saul tentou colocar a espada na mão de Davi, tentou colocar o escudo, tentou colocar a armadura dele em Davi. Só que aquilo que é de Davi, aquilo que é de Saul não vai servir para Davi. Aquele deserto que era de Saul não serviria. Davi não ia passar, pois Deus conhece a sua força, Deus conhece aquilo que você pode passar e o que você suporta, meu irmão. Então, meu irmão, o deserto serve para nos aproximarmos de Deus, para que a gente possa confiar nele. Então Davi, confiante que Deus era com ele, assim como ele tinha matado aquele urso e aquele leão, ele desceu diante daquele gigante em nome do Senhor dos Exércitos, lançou a pedra e o inimigo foi ao chão. E então Davi foi lá, pegou a espada de Golias e terminou o serviço, foi lá e acabou com a vida de Golias. Então, meu irmão, assim como Davi venceu aquela prova, aquela situação, Deus é fiel para fazer que você vença também essa situação. E esse deserto que você está passando, meu irmão, não é para te matar, pois Deus conhece a sua força. E se você está nesse deserto é porque Deus escolheu para você estar nele. Não tenha medo das dificuldades, não tenha medo da situação. Confie em Deus. Deus está de olho naquilo que você está fazendo. E Deus está doido, está louco para poder te abençoar. Só que muitas das vezes nós começamos a questionar Deus: Deus esqueceu de mim, Deus não se lembra mais de mim. Meu irmão, isso não é verdade. Deus te ama e Deus quer que você se aproxime dele nesse momento. Pois, irmão, é no deserto que nós começamos a chorar, é no deserto que nós nos aproximamos de Deus, é no deserto que nós lembramos de Deus, pois quando estamos em bonança, quando estamos vivendo uma vida plena e vitoriosa, muitas das vezes esquecemos de Deus, mas a palavra vem dizendo que a gente tem que alegrar na presença de Deus, a gente tem que alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Meu irmão, o deserto que você está passando é porque Deus está querendo te abençoar, ou então Ele está querendo que você se aproxime dEle, para que você possa confiar, para que você possa inteiramente se entregar a Deus. O deserto, meu irmão, que Jesus passou em Mateus 4, vem dizendo que o inimigo, o próprio Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo inimigo. Só que Jesus tinha orado e jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus estava fraco naquele momento. Falando carnalmente, Jesus estava fraco, mas espiritualmente ele estava forte para vencer o inimigo. O inimigo tentou Jesus, foi pela palavra. Por isso, meu irmão, a gente deve, e todo dia devemos aprender um pouco mais de Deus, aprender um pouco mais da palavra, pois é a palavra que nos dá força, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos alimenta. O alimento da nossa alma é a palavra de Deus, meu irmão. Pois assim como Jesus venceu o inimigo lá no deserto, pois o inimigo vem tentando Jesus, pois ele sabia que Jesus estava com fome naquele momento. Então o inimigo lançou uma palavra dizendo: Jesus, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Só que Jesus falou assim, com a própria palavra, Jesus respondeu ao inimigo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E essa narrativa nós encontramos em Salmos. E a palavra de Deus vem dizendo que, em Mateus 4, que vem dizendo que o inimigo não desistiu da primeira vez. O inimigo falou assim: Jesus, se você é filho de Deus, ele levou Jesus num lugar alto, no pináculo do templo, e falou: Jesus, se você é filho de Deus, lança daqui abaixo, pois está escrito sobre ti, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Só que o inimigo esqueceu que Jesus era o verbo vivo que desceu do céu. Então Jesus respondeu o inimigo assim: está escrito também que não tentará o Senhor teu Deus. E o inimigo
inimigo ainda com raiva e fúria pegou Jesus e levou a um grande monte e mostrou toda a glória, todo o poder, todo o resplendor da terra. E o inimigo falou: Jesus, isso tudo eu te darei, se você prostrado me adorares. Só que Jesus, conhecedor da palavra e temente a Deus, disse: Satanás, para trás de mim, longe de mim fazer isso, pois está escrito que só a Deus servirá, somente Ele prestará culto, somente a Ele adorarás. Então o inimigo se retirou com fúria e deixou Jesus. Então, meu irmão, a palavra de Deus vem dizendo que em Mateus 4, que o próprio Jesus foi tentado pelo inimigo. O próprio Jesus foi tentado, foi provado pelo inimigo, e assim Jesus se aproximou mais e mais de Deus. Irmãos, eu quero que você entenda que esse deserto que você está passando não é para te matar. Esse deserto, meu irmão, é porque Deus te ama, é porque Deus está querendo te abençoar, é porque Deus quer que você se aproxime dele, para que você tenha uma vida plena e sublime diante dele. Sim, começa a buscar Ele na palavra, começa a conhecer Ele, e não fique perecendo não fique aí por palavras de pessoas não, vai lá na Bíblia, começa a estudar, começa a examinar as Escrituras. Meu irmão, examinar as Escrituras não é somente ler, é sim você olhar e questionar, mas por que disso? E você ir lá e começar a olhar e observar, mas por que ele passou isso, por que isso e aquilo? Isso, meu irmão, é sim examinar as Escrituras. E se você fazer isso, com certeza você vai ter uma vida plena e próspera diante de Deus. E que Deus abençoe a sua vida. E se você gostar, compartilhe com seus amigos. Se essa palavra servir para você, compartilhe, curte, compartilha. Que Deus possa falar no fundo do teu coração. E esse foi a palavra sobre o deserto. Não esqueça, meu irmão, porque Deus te ama, que você está passando por isso. E Deus está querendo que você passe por isso, para que Ele possa te dar a tão sonhada vitória, a tão sonhada bênção que você tanto almeja. Amém.